Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre tirinha. Objetivos: ler e interpretar tirinhas observando a escrita. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de palavras e expressões nas tirinhas. Estabelecer a relação entre os elementos gráficos no texto e seu efeito de sentido. Eu estou aqui do meu lado com a intérprete Vivi, que vai nos ajudar a falar sobre tirinha. Qual é o sinal de tirinha hoje? Beleza? Tudo certinho aí? Bora interpretar tirinha. Você já leu tirinha? Entendeu? Claro que já leu, já deve ter visto tirinha, quadrinho, cartoon, charge, mas nosso objeto de estudo é se você notou que a linguagem verbal, numa tirinha, é constituída às vezes por uma única palavrinha. Uma só. Conhece Armandinho? Armandinho, menino de cabelo azul. Se você não conhece ainda o Armandinho, vou te apresentar agora. Vamos interpretar as tiras do Armandinho. Com vocês, Armandinho, o menininho do cabelo azul, do autor Alexandre Beck. Está disponível nesse endereço, na Média Tumble, então você pode acessar aqui e olhar. Então, as tiras, elas procuram sempre suscitar, ou seja, despertar, reflexões sobre alguns temas, usando vários recursos linguísticos. Vamos analisar essa tira procedendo à leitura. Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Excelência. E qual assunto? Imagine, Vossa Majestade. Olha que divertida a brincadeira, né? Então, do que será que foi a aula? A linguagem verbal e não verbal. Então, a verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra oral e escrita. E a linguagem não verbal é apresentada pelo corpo, pelas expressões faciais, pelas imagens e pelo próprio silêncio. Analisando aqui, ó, na atividade 1 agora, hein? Analisando os elementos, podemos dizer que ela mostra a perspectiva de quem? Veja que a tirinha é separada por calhas, dando a ideia cronológica. Existe toda uma perspectiva aqui, ele está falando com um adulto, que é o pai dele. A expressão facial aqui, da linguagem não verbal, a vestimenta dele, ó, ele está com o uniforminho, né, estilizado da escola, mochilinha. E aí toda a linguagem verbal. Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Então eu te pergunto, analisando os elementos dessa tirinha, podemos dizer que ela mostra a perspectiva de quem? Faz aí que eu volto a seguir, conferir contigo.
Fez aí? Claro que eu estava te aguardando aqui. Conseguiu? Vamos trabalhar essa questão da perspectiva? Olha só, eu te perguntei a perspectiva de quem? Como a gente só vê as pernas do adulto, que provavelmente é o pai dele, o que a gente vê? Que a tira mostra a perspectiva da criança, ó. Inclusive aqui, ó, quando ele olha para cima, né, ele está falando com o adulto, percebeu? Boa! Características das tirinhas. Então, balões de fala, seus diferentes formatos, diversos formatos, né? Uso de sinais gráficos conveniados, onomatopeias, formato de balão, né? Tem balão da fala, balão do grito, balão do pensamento. A calha, para separar um quadro do outro, ó. E o que eu tenho? O uso de cartelas para estabelecer uma voz do narrador, ó. Aqui eu tenho a voz ligada por traços, eu não tenho essas cartelas, tá? As cartelas seriam mais acima. A diagramação versátil dos quadros, ó, aqui ele está chegando, aqui mostra, aqui na diagramação, que ele está parado, conversando, por essa manchinha azul que vemos aqui. Linhas cinéticas indicam a movimentação das personagens dentro do quadro, ó. Então essas linhas eu observo que ele está falando, olhando para cima, são as linhas cinéticas existentes aqui no quadrinho. Efeitos de sentido. Você sabe o que são efeitos de sentido? Efeitos de sentido são produzidos pelos interlocutores de acordo com o quê? Com suas posições e as condições de produção do que se diz. Como que eles podem aparecer? Então, duplo sentido ou polissemia. Poli, vários, semia, significado. Ambiguidade, dois, ó, dois sentidos. É a indeterminação de sentido, né? Palavras e expressões que dificultam a compreensão. Por exemplo, eu digo lá, peguei o ônibus correndo. Quem correndo? Eu ou o ônibus? Está ambíguo. Percebeu? Já na polissemia, eu digo assim, essa pessoa é leve. Pode ser leve de tranquila, ou pode ser leve no sentido de peso, né? Então, também tenho isso. Ironia é um contexto diferente do usual. Deixe cair um copo no chão. Alguém diz, bonito, hein? Percebo que a pessoa está ironizando, porque na verdade não é bonito, é um baita prejuízo. E humor, que é a quebra de expectativa. Olhe no último quadrinho. Imagine, Vossa Majestade. Olha a piada que ele faz com os pronomes, né? A quebra da expectativa, por isso o humor da tira. A atividade 3, claro, só para os seus olhos? Não, para você praticar também. Falando nisso, o caderno, o lápis, a borracha, está tudo em cima aí? Estamos acompanhando? Beleza! Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Ao se dirigir ao pai, Armandinho usou o quê? Vários pronomes. Eu te pergunto, quais são esses pronomes e qual o efeito de sentido produzido pelo uso dos pronomes na tirinha? Tá notório, né? Faz aí que eu já volto a conferir contigo.
Voltei, gabaritar contigo a atividade. Eu te perguntei, como as falas são indicadas? Como sabemos que as pernas são do pai? As falas são indicadas apenas por um traço que se liga ao personagem. Sabemos que as pernas são do pai porque ao questionar sobre a aula, ele usa o quê? O vocativo filho, o que evidencia a paternidade. Efeitos de sentido. Então, os efeitos de sentido, nós temos os seguintes. Duplo sentido ou polissemia. Poli, vários, semia, significado. Ambiguidade, dois sentidos. Então, a indeterminação de sentido, palavras e expressões que dificultam a compreensão. Um exemplo de ambiguidade, eu digo, peguei o ônibus correndo. Quem correndo? Eu ou o ônibus? Percebe que está ambíguo? Na polissemia, eu posso dizer assim, o clima está leve. Está no sentido de peso? Não, está no sentido de clima agradável, do ambiente bacana, entendeu? Ironia é um contexto diferente do usual. Deixe cair um copo no chão, quebra. Ouço alguém dizendo, bonito, hein? Não é bonito, a pessoa está ironizando. E humor é a quebra de expectativa. Na tirinha, nós temos esse humor aqui, no terceiro quadrinho. Imagine, Vossa Majestade. E com isso chegamos então, meus queridos, à atividade 3. Vamos ler a proposta. Ao se dirigir ao pai, Armandinho usa vários pronomes. Quais são? Qual o efeito de sentido produzido pelo uso dos pronomes na tirinha? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, claro que voltei. Conferi contigo a atividade, caderno pronto, lápis na mão, bora lá! O menino usa os pronomes de tratamento Vossa Excelência para autoridades, Vossa Magnificência para reitores e Vossa Majestade para realeza. Qual que é o efeito disso? É mostrar que foi uma aula de língua portuguesa, ao mesmo tempo que ele enaltece o pai. Olha o que ele diz, imagine Vossa Majestade. Porque Vossa Majestade, ele está tratando o pai como realeza. Os pronomes de tratamento são considerados um tipo específico de pronomes pessoais. Lembrando que nós temos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais do caso oblíquo, te, ti, contigo, lhe, o, a, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco. Lembrou? Ótimo. E pela nossa cultura, a gente leva em conta o contexto, o tipo de relação que temos com a pessoa
a quem nos direcionamos ou que citamos em nosso enunciado. Então, considerando a intimidade, a familiaridade, a formalidade da situação e também o nível de hierarquia, entre outros fatores que definem como deve ser feita essa interlocução. Para isso, observe essa tabelinha aqui, ó. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Senhor e senhora, abreviação SR. A, pessoas com quem há um distanciamento mais respeitoso. Você, V. Pessoas com quem há intimidade. Vossa Alteza, V.A, para príncipe, princesas, duques. Vossa Eminência, para cardeais. Vossa Excelência, Presidente da República, ministros, altas patentes militares, bispos, arcebispos. Vossa Magnificência, reitores de universidades. Vossa Majestade, para reis, rainhas, imperadores. Vossa Reverendíssima, Vossa Revma, com pontos, sacerdotes. Vossa Santidade, para papas, né? A gente tem o Papa Emérito, o Papa Titular. Vossa Senhoria, para oficiais até coronel, funcionários graduados, pessoas de cerimônia, tá? O que é uma inferência? Já viu essa palavra? Vive se questionando sobre isso? Como que é? Então, vamos definir aqui que, em lógica, o que é a inferência? Ou ilação, como também é conhecida, é uma operação intelectual mediante a qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras proposições, já reconhecidas como verdadeiras. Em que consiste, então, essa inferência? Em derivar conclusões a partir de premissas conhecidas ou decididamente verdadeiras. Faz parte do processo dedutivo, você vai deduzindo até chegar àquilo que você inferiu de verdade. Posto isso, atividade 4, claro. Olha que bacana aqui na tira. Você já ouviu a expressão ler nas entrelinhas? O que significa para você essa expressão ler nas entrelinhas? Exato, tem a ver com o que a gente estava falando aqui, das inferências. Explique com suas palavras a relação entre essa expressão e a tira acima. Volto já conferir contigo.
Oiê, estava te aguardando aqui, claro. Leu nas entrelinhas? Percebeu aqui com suas palavras a relação existente entre essa expressão e a tira acima? Retomando a tira. Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual assunto? Imagine, Vossa Majestade. Então, o pai deveria deduzir o quê? Que a aula era sobre pronomes, né? Ou seja, deveria inferir, ler nas entrelinhas, já que ele está respondendo com a utilização de tantos pronomes, ó, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade. Então, mostra que ele voltou de uma aula de português, mas o que era o assunto da aula? Pronomes, né? Essa que é o humor, né? Então, ler nas entrelinhas, está aqui ó, as dicas, né? Aula de pronomes. Agora é a sua vez. Claro, sempre, né? Então vamos ver qual é a nossa proposta. As tirinhas são histórias curtas, narrativas. O último quadrinho é responsável pela quebra da expectativa do leitor. Geralmente se surpreende ao final da história. Agora é sua vez. Crie sua própria tira de humor. Ó, na atividade 4 aqui, eu aproveito a tira para te mostrar onde ocorre a quebra do humor. Ó. Como foi a aula? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Olha agora o humor. Imagine, Vossa Majestade. Quando que eu uso Vossa Majestade? Para reis e rainhas. Então, ele está fazendo o humor na brincadeira com os pronomes e dizendo que o pai dele é um rei, enaltecendo. Então, imagine, né? Ó, imagine. Vossa Excelência e tal. O humor na tirinha é bem interessante quando há essa quebra de expectativa, tem esse caminhar. O link a seguir tem muitas dicas interessantes para essa sua produção. www.divertudo.com/quadrinhos. Acesse, veja lá, confira. O que aprendemos? Lemos e interpretamos tirinhas, aprendendo sobre intertextualidade, efeito de sentido, ironia, metalinguagem. Compreendemos que a interpretação de tiras necessita do quê? De conhecimento sobre as condições de produção. Nesse vídeo, falamos sobre tirinha. Espero que você tenha gostado e até breve.